Agora são 8h20. Vamos falar sobre a CPI da sonegação aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Nosso entrevistado é o vereador Antônio Donato, do PT aqui de São Paulo, relator da CPI. Vamos falar com ele neste momento. Olá, Donato, bom dia. Bom dia. Bom, Donato, queria que você falasse sobre as conclusões finais aí, as conclusões desta CPI. O que você poderia contar para a gente nessa comissão que apura fraude e sonegações fiscais aí de companhias que atuam no financiamento comercial nas modalidades de leasing, factoring e franchising? Exatamente. Essa CPI foi muito importante para a cidade de São Paulo, com resultados concretos. Nós conseguimos demonstrar que várias instituições financeiras faziam o que se chama de simulação de endereço. O que é isso? Apesar de operar efetivamente em São Paulo, eles abriam uma sede fictícia em algum município que tivesse um ISS muito mais vantajoso para ela. Então, Poá, Barueri, cidades como essas da Grande São Paulo, onde existia uma pequena estrutura, mas toda a decisão da operação, do crédito, estava em São Paulo. Eles faziam isso só para fugir da tributação, só para sonegar. E a gente conseguiu, ao longo dessa CPI, demonstrar cabalmente, com diligências, com oitivas, mostrando que, de fato, eles tinham a sua decisão de crédito em São Paulo, mas simulavam que estavam em outras cidades. Com isso, a CPI já recolheu aos cofres públicos esse ano mais de 400 milhões de reais. Só o Santander, por exemplo, recolheu 195 milhões, reconhecendo que de fato sonegavam. E, além disso, vários autos de infração, ou seja, a partir do trabalho da CPI, esses elementos foram utilizados pela Secretaria da Fazenda para autuar, por exemplo, o Banco Itaú, em mais de 3 bilhões de reais, em quase 4 bilhões de reais de autuação. É evidente que, nesse caso, isso vai ter provavelmente vai ser judicializado pelo Itaú, vai ser uma longa batalha, mas está muito evidente que tinha a simulação de endereço e, portanto, eles deviam para a cidade de São Paulo e não pagavam. Os bancos, além de serem as instituições que têm maior lucro no país, mesmo nesse momento de crise, também por essa CPI ficou claro que são as que mais sonegam. Então, eu estou vendo aqui, você falou do Santander, Itaú, mas tem Banco Safra, quer dizer, isso era exatamente uma medida que a maioria dos bancos tomava, é isso? Sim, porque a legislação mudou em 2017, a legislação federal sobre o ISS. Mas o ISS mínimo por lei era 2%. Só que alguns municípios praticavam uma mudança na base de cálculo, e, por exemplo, em Poá chegava a 0,25%. Então, essas instituições utilizaram esse instrumento de montar pequenas sedes do Itaú Leasing, do Safra Leasing, do Santander Leasing, como empresas autônomas nessas cidades, mas a gente demonstrou que essas empresas de fato não existiam lá. Lá existia uma pequena sala, às vezes na parte de cima de uma agência, poucos funcionários, mas toda a decisão estava concentrada na sede desses bancos em São Paulo. E que o que diz o Banco Central, a resolução do Banco Central que normatiza isso, é que se cobra o ISS aonde é tomada a decisão de crédito. Essa decisão de crédito ficou demonstrada que é tomada em São Paulo. Então, esses bancos utilizaram essa forma para aumentar seus lucros absurdos, aumentar ainda mais, não pagando imposto na cidade de São Paulo. E com essa CPI, você acha que diretores de bancos poderão ser indiciados criminalmente, Donato? Sim, a CPI ela encerrou seus trabalhos na quinta-feira passada e a gente tem agora 15 dias para apresentar o relatório. E nesse relatório a gente vai propor indiciamento criminal, sim, de vários gestores que, enfim, que
praticaram essa fraude. Exato. E essa fraude, a gente pode dizer que pode ocorrer também em outras capitais, né, utilizando outras cidades, também tendo como aí base de uma filial, como eles fizeram aqui em São Paulo, Donato? Pode ocorrer, mas não na mesma escala, porque em São Paulo que estão a sede dos grandes bancos, né? Tirando um ou outro banco, o Bradesco, por exemplo, é em Osasco. Então não foi alvo da nossa CPI, porque a sede do Bradesco é em Osasco. Mas os grandes bancos, a grande maioria tem sede em São Paulo. Mas se um banco tiver sede no Rio de Janeiro ou em outra cidade, também pode ter acontecido isso. Quer dizer, e agora uma CPI, né, que atinge em cheio aí bancos, parece que bancos é um setor assim que ninguém mexe, não é isso? A gente vê meios Pois de é, teve uma comunicação, né, com muita publicidade dos bancos. Aqui a gente fala, na Rádio Brasil Atual TVT, a gente fala livremente. Agora, como é que você vê, né, sendo atingido, né, esse setor de bancos, né? Então, teve primeiro uma longa batalha judicial, porque os bancos conseguiram impedir na justiça que a CPI funcionasse por 8 meses. Conseguiram uma liminar na justiça que, depois de uma intensa batalha jurídica, a Procuradoria da Câmara Municipal conseguiu derrubar essa liminar e a CPI pôde retomar esse ano, porque ela foi iniciada o ano passado. Além disso, em vários momentos, os bancos recorreram ao judiciário. Mas, para nossa sorte, a gente teve, nesse caso, uma desembargadora, que me foge o nome agora, infelizmente, mas que foi muito firme nas suas decisões, sempre dando amparo ao trabalho de investigação da CPI. Então, essa primeira batalha judicial a gente venceu, conseguiu chegar com a CPI até o fim, e agora tem uma batalha judicial que é a cobrança dos bancos, né? Alguns, como eu disse, fizeram o que se chama denúncia espontânea, ou seja, para tentar fugir de multas e de outras complicações. Foram ao caixa da prefeitura e falaram, não, de fato eu devo, e pagaram. O caso do Santander, o caso do Daicoval, me foge o nome, o outro banco que fez isso também, que deu já um recolhimento de mais de 400 milhões de reais esse ano. Mas tem bancos que estão ainda fazendo a disputa judicial e tem bilhões de reais em jogo nessa disputa judicial. Perfeito. Agora, Doneto, só mudando um pouquinho de assunto, hoje vai ter uma homenagem importante na Câmara Municipal de São Paulo. Inclusive, você é um dos autores, né, exatamente essa ideia, né, de tentar colocar o Elifas Andreato, o artista plástico, com o título de cidadão paulistano. Não é isso? Você é um do que está propondo essa sessão solene, né? Isso, o vereador Arcelino Tato concedeu o título de cidadão paulistano para o Elifas Andreato e a gente propôs que a gente fizesse a entrega. Então eu e o Arcelino Tato vamos fazer a entrega desse título para o Elifas, que é uma referência nas artes plásticas de um artista profundamente comprometido com a defesa da democracia, da justiça social e um grande artista, né? Para quem a época ainda dos LPs, né, dos discos que tinham capa grande, na década de 70, 80, o Elifas fez a capa de vários artistas brasileiros, Paulinho da Viola, Milton Nascimento, entre outros, com capas que eram obras de arte. Além do engajamento, ele fez a homenagem ao Vladimir Herzog. Lá na Câmara Municipal tem uma praça que chama Vladimir Herzog, anexa à Câmara, e tem uma estátua do Vladimir Herzog, que chama Vlado Vitorioso, que foi concebida pelo Elifas. Tem um mural sobre a tortura, que também foi concebido pelo Elifas. Então, um artista plástico profundamente comprometido com as lutas do povo brasileiro, nasceu no Paraná e a gente considera que ele merece esse título de cidadão paulistano e a gente vai fazer essa homenagem hoje à noite.
Muito bem, uma boa solenidade para todos. Um grande abraço, Donato. Obrigada aqui por sua entrevista, falando sobre a CPI da sonegação e também sobre a homenagem ao Elifas Andreato. Um grande abraço. Então, obrigado pelo espaço, um grande abraço a todos. Falamos aqui com o vereador Antônio Donato, do PT de São Paulo, relator da CPI da sonegação tributária na Câmara Municipal de São Paulo.